Olá pessoal, nesse tutorial eu quero mostrar para vocês como inserir um objeto do SketchUp, torná-lo um pouco melhor editável dentro do ArchiCAD, né, podendo alterar materiais e definindo pontos quentes para a inserção desse objeto, também tornando um pouco mais limpo em termos de visualização. Bem, a primeira coisa que vocês devem fazer é o download do objeto que vocês querem inserir. Eu fiz download desse objeto no 3D Warehouse. Você pode selecionar o objeto e arrastar para dentro do programa. Ele carrega um pouquinho, você dá um clique e ele gera esse retângulo para a inserção do objeto. É só clicar novamente. Ele vai carregar um pouquinho, tá fazendo essa conversão e pronto. Estamos aqui com o objeto do 3D Warehouse dentro do ArchiCAD. Se eu der um F5, que é para ver o 3D, esse objeto é uma poltrona com uma estrutura aramada. Bom, como vocês podem ver, a visualização é muito ruim, é cheia de polígonos, e os pontos quentes de inserção desse objeto ficam num retângulo fora, inclusive, do próprio objeto. Eu tenho aqui uma poltrona circular, e como ele gera um retângulo para a inserção do objeto inteiro, ficam os pontos fora do polígono do objeto. E é bem ruim, às vezes, para você manipular dentro do ArchiCAD, né? Então, o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa, vocês vão clicar com o botão direito nesse objeto, converter seleção em Morph. Certo? Antes dessa conversão, deixa eu cancelar aqui. Eu quero inclusive mostrar para vocês que dentro das configurações desse objeto, eu não tenho a opção de editar o material. Como vocês podem ver, eu tenho aqui as dimensões dele, mas não tenho a opção de editar o material. E os pontos quentes está aqui mostrando também na tela que estão externos, fora a representação que é muito ruim, muito poluída. Então, vamos lá. Botão direito, converter seleção em Morph. Dou um OK. Pronto, já fica, inclusive, como vocês podem ver, os polígonos ficam um pouco melhor de visualizar, né? Você vê que não tem tantos pontos, tantas linhas, por exemplo, aqui nessa base da poltrona, né? Mas ainda está um pouco confuso para você entender aquela poltrona nessa visualização. Então, o que é que primeiro eu recomendo? Se vocês verem aqui, se eu clicar aqui é aquela borda, ó, deixa eu botar no F5, é a borda da poltrona. Ela é para ser vista primeiro, né? Na ordem de visualização, acima do aramado. Então, venho aqui, ordem de visualização, passar para frente. Bom, ela está para frente, porém, ela está com uma trama transparente. Então, como eu faço para mudar isso? Eu vou selecionar todo o Morph. Venho aqui nas configurações de Morph. Na opção Trama de superfície, eu marco. Clico aqui em trama, eu vou colocar trama sólida, ok? Na cor branca. E dou um OK aqui. Como vocês podem ver, a borda já passou para frente. Agora aqui, ó, essa parte é a base da poltrona. E ela deve ficar acima desse aramado, né? Ó, se eu colocar aqui no 3D novamente, a base está acima dessa estrutura aramada. Então, eu vou passar essa base para frente. Dá aqui clicar fora da seleção, selecionar a base, ordem de visualização, passar para frente. Pronto. Está uma representação bem aceitável. Eu acho que com essa visualização a gente consegue ter um desenho mais limpo. Mas isso aqui ainda não é um objeto, ó. Ainda temos muitos pontos, ele ainda é um Morph individual. Agora, eu vou clicar, definir pontos de inserção desse objeto. Para isso, eu clico aqui em Mais, Ferramenta Ponto Quente, e vou selecionar onde eu quero inserir os pontos quentes desse objeto. Vou colocar um aqui, ó, você vê que tem um xizinho aqui, vou colocar um aqui na outra ponta.
Posso inserir um no meio, né, aqui. Colocar um aqui nessa outra borda, deixa eu colocar aqui. Aqui. Nesse outro ponto. E eu posso clicar onde eu quiser para definir pontos de inserção desse objeto. Eu vou colocar um aqui também. Vou puxar até uma linha guia para botar no mesmo ponto do outro lado. Apagar essa linha guia. Pronto. Defini onde eu quero pontos quentes. E agora eu seleciono todo esse morph com os pontos quentes. Venho em Arquivo, Biblioteca e Objetos, salvar a seleção como objeto. Colocar o nome dele, poltrona. Vou chamar ela de poltrona 001. Salvar. Aqui eu posso alterar o nome dos materiais, por exemplo, aqui arame estrutura, é aquela parte aramada. Então, eu vou colocar aqui o nome de estrutura, porque na hora que eu for editar o parâmetro, fica mais fácil de eu identificar ao que corresponde esse material aqui, certo? Tecido 01 é o acolchoado, então eu posso colocar tecido, ok. E esse superfície 2 é o geral default do SketchUp, então você pode ignorar. Vou dar um ok aqui. Aqui é o morph base, né? Então, para eu inserir esse objeto que eu acabei de criar, eu venho em modelagem, ferramenta objeto, clico aqui, já é a poltrona que eu criei. Como vocês podem ver, nessa poltrona, quando eu seleciono, ele está aparecendo ainda os pontos quentes externos, e eu não quero mais esses pontos. Como eu faço para tirar? Eu clico no objeto, venho em Biblioteca Objetos, Abrir Objeto ou comando Ctrl+Shift+O. Vai carregar aqui para abrir esse objeto, os parâmetros dele. Pronto. Aqui eu tenho o objeto poltrona aberto. Demorando só um pouco no meu computador, mas pronto, agora está editável. Inclusive, você pode ver aqui, ó, poltrona underline 001, que é o objeto aberto. Eu clico em opções de compatibilidade e aqui em pontos quentes da caixa de contorno é justamente aquela caixa que insere aquele retângulo onde se insere o objeto. Então, eu desmarco essa opção e dou um ok. Pronto. Agora eu posso fechar aqui e salvar. Vou salvar o objeto com essa alteração. Vou carregar um pouquinho. E pronto. Se eu clicar aqui de novo no objeto, ele já atualizou e retirou aqueles pontos quentes externos. E olha que legal, se eu clicar no objeto e nas configurações dele, eu consigo também alterar o material. Por exemplo, aqui aquele aramado da estrutura, eu posso mudar ele, vou colocar aqui, por exemplo, pintura amarelinha aqui. Ele já alterou aqui na pré-visualização. O tecido, se eu alterar para um tecido 1, por exemplo, ele já alterou aqui também. Vou tirar esse amarelinho, botar uma cor mais... Pronto. Dou um ok. Se eu for no 3D, ó, já está alterada a configuração do material, né, desse objeto. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha sido um tutorial útil para todo mundo. E até um próximo vídeo, que eu espero fazer em breve. Obrigada!